Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Eu sou cirurgião oncológico, meu nome é Alex Bruno. Essa missão da cirurgia oncológica, que eu vejo que muita coisa que a gente consegue ajudar, Pablo, é dando informação. E esse modo que eu comecei a fazer algumas lives ultimamente é justamente com esse objetivo de trazer informação de qualidade aí para pacientes, familiares, pessoas leigas, para entender um pouquinho do mundo sobre a cirurgia oncológica, mas também dos tratamentos oncológicos em si. E não tem como falar de cirurgia sem falar de anestesia, que são casados ali, andam coladinhos uns com os outros. O Pablo é anestesista ou anestesiologista, intensivista, clínico da dor. Você é formado na UFJF de Juiz de Fora? Isso, eu me formei há alguns anos aí, né, e na UFJF. Minha residência foi na Unesp, em Botucatu, e de lá eu fiz a anestesia. Na época eram só 2 anos, e eu achei que realmente 2 anos era um pouco para uma especialidade tão complexa. Fiz um 3º ano em terapia intensiva e cirurgia de suporte. Aí tive a oportunidade de conseguir uma bolsa no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, onde eu fiquei 1 ano, com uma bolsa da Sociedade Brasileira de Anestesia e do governo francês. E de lá foi muito bom essa experiência. Em apenas 1 ano eu consegui publicar o suficiente para, quando voltar ao Brasil, defender o meu mestrado e doutorado em anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu. E por acaso me aposentei. Sou mineiro que agora me sinto um capixaba. E muito boa essa sua intenção de mostrar para os pacientes, para os familiares, algumas coisas específicas sobre o tratamento oncológico, ligado aí principalmente na cirurgia. Então, essa informação que eu estava falando, outro dia eu fiz uma pesquisa aí com meus pacientes, uns pacientes que eu tenho o telefone, mandei uma mensagem rápida para eles e perguntei o que foi que mais ajudou eles antes de fazer a operação, nesse processo todo. E justamente o que a gente vai fazer hoje, que é dar informação sobre a cirurgia, sobre a anestesia, tudo que ele foi pegando de informação minha, informação específica para o paciente, isso ajudou eles a diminuir o medo, diminuir a ansiedade. Então, mais do que conversar com o médico, antes de ir para o Google, hoje a gente está na era da informação, mas você pegar as informações de qualidade com o seu médico sobre o seu problema, sobre a sua cirurgia, sobre a sua anestesia, que é isso que a gente vai falar hoje, ajuda muito a entrar ali naquele clima e que tudo vai dando certo. Né, Pablo? E outra coisa que eu queria falar antes da gente começar é do seu grande trabalho aí na Medicina do Conhecimento, o podcast. Desde 2015 eu estava olhando, já está com 128 episódios aí falando de medicina, falando aí um pouco de estilo de vida, de saúde. Achei muito legal, eu entrei lá, fiquei ouvindo alguns episódios, muito interessante. A gente faz, na verdade, eu falo um pouco de ciência, informação e de qualidade de vida. Isso na expectativa de tirar o médico desse conforto das 4 paredes do centro cirúrgico e mostrar que existe muita coisa lá fora. E algumas pessoas podem não saber, mas médico vive, dorme, come, tem sentimento. Não é só trabalho,
E aí Verdade. tenta, né, passar. E eu também faço um trabalho com a Sociedade Brasileira de Anestesia, que é o SBA Podcast, é o podcast institucional, com entrevistas, né? E é muito legal também, é muito prazeroso fazer isso. Caramba, muito legal, muito completo lá, achei muito legal. E o que você falou é verdade, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que pegar outros inputs, né, que a gente vai combinando, não só da medicina, para a gente trazer para os nossos pacientes o melhor possível, até da gente estar bem também para cuidar deles, né? Então isso aí dá para ter muito lá no Medicina do Conhecimento. Tem muita informação legal. E o podcast é legal porque você consegue ver, ouvir enquanto você está malhando, quando você está correndo, está no trânsito, você ouve em qualquer lugar. O podcast tem essa vantagem, né? Atemporal, né? E aí, esse nosso vídeo também, essa nossa live, vai parar também no Medicina do Conhecimento, né? Eu vou depois Será um prazer. pegar o nosso áudio e publicar para que a gente possa replicar e atingir mais pessoas, né, e que possa ser também viralizado, né? E o objetivo, então, é ajudar os pacientes a entender que antes até de fazer a cirurgia existe um passo a passo para a gente preparar ele da melhor maneira possível. A gente vai falar um pouquinho de como funciona o dia da operação, o dia da anestesia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-operatório, essa recuperação do paciente. Então, tanto o pré, o intraoperatório e o pós-operatório a gente consegue otimizar para gerar o melhor resultado possível para o nosso paciente. E a razão que eu escolhi esse tema é porque é muito comum eu ter aqui no meu consultório um paciente que está em pré-operatório para cirurgia e, como eu trato muito oncologia, é comum um paciente querer, Alex, eu quero operar logo, eu quero fazer essa cirurgia amanhã. E eu tenho que aqui também, além de tirar aquele sofrimento dele por ter diagnosticado aquela doença, né, essa doença que é o câncer, eu tenho que explicar para eles que a gente tem que fazer um planejamento. O planejamento vai passar pelo estadiamento da lesão, para a gente entender como está no corpo, mas quando eu penso em operar, eu vou ter que fazer um preparo para entender como que esse paciente está, como que é o estado de saúde dele, como que eu posso melhorar, o que a gente pode intervir, o que eu tenho que fornecer de informação para o meu anestesista lá, quando ele for me ajudar. E falando aqui, entrando um pouco no assunto da anestesia, antes eu vou explicar para ele como é a cirurgia e eu tenho a oportunidade de encaminhar para uma consulta pré-anestésica com o Dr. Pablo, por exemplo, e ele explicar como vai ser a cirurgia. Então, Pablo, a minha primeira pergunta aqui, antes de você explicar o que é a consulta pré-anestésica, eu queria que você fizesse um breve histórico sobre a anestesia, sobre essa evolução que a gente vê hoje, e até para a gente entender por que antigamente as pessoas tinham medo de serem operadas. De repente você já podia dar uma palavra para aquela pessoa que nunca fez uma operação ou que vai fazer uma operação pela primeira vez naquela região anatômica, às vezes uma cirurgia complexa de câncer, ou uma pessoa às vezes mais idosa que viveu um outro momento, né, que a gente vive hoje, né, com a tecnologia, com os avanços da medicina e da robótica e da tecnologia que a gente usa na cirurgia, na anestesia. Então, eu queria que você desse esse breve histórico aí para a gente já quebrar o gelo aí e entender mais sobre a anestesia. Bom, basicamente, a gente tem que mostrar que a anestesia é composta por 3 principais metas, que é tirar a consciência, tirar a dor e manter o paciente dentro de um controle, né, um relaxamento neuromuscular da musculatura e também um controle de todas as suas funções, o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? Então, antes de 1846, não se tinha a previsibilidade de fazer dormir e fazer despertar. A primeira anestesia pública data de 16 de outubro de 1846. E naquela época,
o que mais interessava era o seguinte: o que era uma anestesia perfeita? Era acordar. Lendas urbanas que, poxa, será que eu vou acordar da anestesia? Porque antes era tão complicado, não se entendia muito bem, que vivia-se realmente esses períodos sombrios. Com o passar das décadas, nós fomos evoluindo para 2 pontos, que é segurança e vigilância. Com o passar do tempo, então, novas drogas foram surgindo, medicamentos que a gente consegue controlar o tempo de despertar do nosso paciente, e a vigilância através da monitorização. Antes, não tão distante assim, a monitorização era dedo no pulso, para sentir apenas a batida do coração. Hoje não, hoje nós medimos a consciência, ou seja, eu sei o quanto você está anestesiado, nós medimos a sua dor através de um monitor de nocicepção relacionado à dor, nós medimos o quanto você está relaxado, né? Para cirurgia robótica, por exemplo, eu tenho que manter o paciente profundamente relaxado. Então a gente consegue, e mais a parte hemodinâmica, né? Batida do coração, oxigenação do sangue, todos os produtos, né? que passam, que saem do paciente. Então eu vejo que a vigilância, com a monitorização cada vez mais seletiva e mais tecnológica, ele não afasta o anestesista do paciente. Ele dá a oportunidade do anestesista estar mais ao lado e cuidar do paciente, porque as máquinas é que farão todo o processo de vigilância. E o anestesista, ele será o médico capaz de interpretar e de estar à frente das complicações. E do ponto da segurança, eu acho que a grande evolução foi essa. Antes nós tínhamos uma complicação, uma morte para cada 15 mil anestesias. Hoje nós temos uma morte para algumas centenas de milhares de anestesias. Ou seja, é muito seguro ser submetido a um procedimento anestésico, em função de tudo isso que nós falamos. E a anestesia proporcionou isso que você faz, né? Uma evolução da cirurgia. Hoje você atua em pacientes mais idosos, mais complexos, com patologias mais graves e com bons resultados. Então acho que a gente vai falar desse processo, né, que não é só o intraoperatório, estar na mesa cirúrgica. É todo um processo, como você disse, antes, durante e depois, para oferecer o melhor resultado para o paciente. Muito bom, belo histórico. E Pablo, quando a gente está pensando em cirurgia para câncer, mais ou menos 60% dos pacientes vão fazer um tratamento cirúrgico para o câncer. Mas se a gente for pensar em todos os pacientes com câncer, 90% deles vão precisar de uma cirurgia, nem que seja uma biópsia. Então, começando pela biópsia, você já falou alguma coisa das cirurgias grandes. As biópsias, normalmente, elas requerem uma anestesia local e uma sedação. E as cirurgias maiores podem precisar de um bloqueio, que é aquela anestesia nas costas, né, que você pode explicar para a gente, ou anestesia geral. Você poderia, continuando aí a sua explicação, dar para a gente uma explicação sobre o que é a sedação, sobre o que é anestesia local, sobre o que é anestesia nas costas, que você vai dar o nome para a gente, e o que é anestesia geral? Sim, de qualquer forma, a gente tem todo um processo de preparo do paciente. Existe uma resolução há mais de uma década onde, para cada cirurgia, é muito importante que o paciente passe numa avaliação com o anestesista. Pode ser que esse anestesista não seja aquele que esteja ao lado do paciente no dia, mas a avaliação já ajuda a gente evitar vários eventos, né, que podem acontecer por falhas no processo da segurança. Então, essa avaliação anestésica é que a gente vai definir junto com o paciente qual seria a melhor técnica. Então, veja bem, essa técnica ela não é exclusiva assim, o anestesista vai virar para o paciente e falar, eu vou fazer em você essa anestesia. Não, existe um consentimento do paciente.
Tem gente que fala, eu não quero ver nada, eu quero dormir. Outro vira e fala, eu quero ficar acordado, eu não quero ser sedado. Então você vai Legal. àquele momento, né? Isso é perfeitamente possível porque nós temos muitas técnicas para atingir objetivos comuns. Tudo depende, obviamente, de um consenso. Então, quando a gente vai fazer um procedimento mais simples, a sedação, ela às vezes é o suficiente. Uma sedação para que o paciente esteja confortável, quebre a ansiedade e possa ser submetido a uma anestesia local. Essa anestesia é feita pelo próprio cirurgião. Qual o interesse disso? São procedimentos de curta duração, mais simples, onde permitem que o paciente vá para casa imediatamente após o procedimento. Ele é ambulatorial, ele vai dormir em casa. Por outro lado, existem processos que exigem uma complexidade um pouco maior, e com isso a gente tem que pegar áreas maiores, anestesias de áreas maiores. Então a gente fala do bloqueio nas costas, da peridural, ou da anestesia subaracnoide, a raquianestesia, mas a gente está evoluindo. Não é só isso. Anteriormente a gente era, vamos espetar as costas para anestesiar, por exemplo, do umbigo para baixo. Mas se você vai operar um joelho direito, existem agora técnicas que nós usamos com ultrassonografia, que a gente chama de sonoanestesia, que eu posso bloquear exatamente a perna que vai ser operada. Então, eu posso não necessariamente fazer o bloqueio peridural ou o bloqueio a raquianestesia para pegar do umbigo para baixo, como, né, para as pessoas entenderem. Eu posso sistematizar os ramos, os nervos que eu preciso bloquear, tanto da parte para o paciente não mexer, quanto para a parte para não sentir dor. E a gente tem feito isso com muita frequência. Além disso, esse bloqueio, ele vai me ajudar também a não sentir dor no pós-operatório. Então, mesmo que eu faça uma anestesia geral, por exemplo, uma cirurgia que abre o abdômen, eu posso fazer um bloqueio com ultrassom na parede abdominal, nos nervos da barriga. Então, entre passos musculares, com isso eu ajudo o paciente a não sentir dor. Então, o objetivo é todo garantir uma otimização na recuperação, ele se sentir melhor, sair rapidamente da cama, ter mobilidade, isso faz parte de todo o processo. E a anestesia geral é aquela onde o paciente realmente perde a consciência. E aí eu vou usar da monitorização, como eu disse, né, da consciência, da nocicepção, da dor, do relaxamento muscular, para mantê-lo anestesiado o suficiente. Então, basicamente é isso, sistematizando, mas a gente deixar também aberto para alguma dúvida, para que os ouvintes aí, os nossos ouvintes também, possam fazer intervenções. E Pablo, então você já falou dos tipos da anestesia, que pode ser combinado para o paciente, né, ou dado de maneira isolada, e quando o paciente chega para você na consulta pré-anestésica, queria que fizesse só uma diferenciação aí, talvez se puder, entre a consulta pré-anestésica e o risco cirúrgico. Porque o risco cirúrgico, não sei a sua impressão, mas talvez o risco cirúrgico é mais difundido aí vou fazer o risco para operar. É o seguinte, existem normativas internacionais que prezam realmente que nós devemos buscar por doenças cardiovasculares a partir de determinada idade. Porque o paciente, por exemplo, acima de 40 anos, ele estaria mais propenso a desenvolver complicações cardiológicas. E às vezes ele ele não tem o hábito de ir fazer um check-up, né, uma pesquisa, um ecocardiograma, um teste de esforço, um eletrocardiograma. Então, associa-se a idade ao risco maior de doenças cardiovasculares e de eventos, né, que a gente não gostaria que acontecesse. Mas, assim, esse risco, esse passar pelo cardiologista, não é para todo mundo. Eu não preciso, para determinados procedimentos e para determinadas patologias, que o paciente passe necessariamente pelo cardiologista, porque ele pode que, na maioria das vezes, estatisticamente, ele não vai achar nada de diferente e nem vai ajudar na definição da técnica anestésica ou cirúrgica. O mais importante é, sim, passar pelo anestesista.
porque ele que vai estar à beira do leito. Então, antes de... a primeira coisa que se deve fazer é, bom, eu tenho realmente indicação de passar no cardiologista? Não, mas eu devo procurar o anestesista para esclarecer as minhas dúvidas e para que ele possa, como um clínico, avaliar o processo cirúrgico e, junto com o paciente, verificar alergias, uso de medicamentos, que alguns precisam ser parados, outros mudados para o procedimento, né? Orientações quanto ao jejum, orientações que são muito importantes, por exemplo, para o paciente que fará alguns procedimentos e precisa de uma sedação, precisa também de ser entubado, né? Então, assim, é muito importante ter essa consciência da consulta pré-anestésica. E hoje, sem limites geográficos. Hoje nós temos a teleconsulta. A minha experiência com teleconsulta tem sido incrível. Mais de 50% do meu consultório de avaliação pré-anestésica é por teleconsulta. E os pacientes se sentem acolhidos, não precisam sair de casa, não enfrentam trânsito, né? E a gente, às vezes, faz em horário um pouco convencional, né? 7 horas da manhã, 9 horas da noite, de acordo com a possibilidade, que normalmente não se faria no consultório, né, normal. Sim. Então, eu acho que isso não tira a importância da avaliação cardiológica. Pode ser que o paciente chegue para nós e a gente peça, olha, eu entender de mais exames cardiológicos, esses aqui são insuficientes. Mas o que eu vejo é que nós deveríamos pensar mais no anestesista, né, para que assim a gente centralizasse as informações na equipe anestésico-cirúrgica. Isso poderia ser um ganho maior para o paciente. Com certeza. O anestesista, então, é uma figura essencial, assim como o cirurgião, né, que vai lá produzir a cirurgia. O anestesista, sem a presença do anestesista, a cirurgia não pode ser realizada. E o Pablo aí, acho que você saiu, você caiu, eu acho, Pablo. E eu vejo, né, tem 15 anos aí que eu faço, deixa eu ver se eu chamo ele, acho que ele caiu. Tem 15 anos aí que eu trabalho com cirurgia e eu vejo que esse trabalho do cirurgião, junto com o anestesista, formando uma equipe homogênea, uma equipe que junta aí com os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os próprios colegas auxiliares da cirurgia que vêm para nos ajudar. É formação de um time, é formação de uma equipe coesa ali, que vai trabalhar harmonicamente para produzir aquela operação. Aqui ele estava falando para a gente da importância da consulta anestésica, né, que além da avaliação cardiológica, ela, na verdade, ela vê o paciente como um todo, não é isso, Pablo? E pode estar se antecipando a alguma medida de profilaxia, que é quando a gente evita algum problema. Então, a gente não só pode resolver o problema da cirurgia, que a gente quer resolver, mas a gente também tem que olhar o paciente como um todo, se ele é diabético, se ele está bem controlado, se ele tem que parar de usar o tabagismo ou o etilismo, se ele vai ter que ter algumas orientações nutricionais, preparo pré-operatório, ele pode ir no fisioterapeuta, para o fisioterapeuta fazer um condicionamento melhor para ele. Essa avaliação do anestesista vai servir não só para explicar, conforme o Dr. Pablo falou, o tipo da anestesia que o paciente vai precisar, ou que na hora pode ser preciso, mas vai também ser importante para tentar otimizar tudo. Ele
provavelmente vai falar aí pra gente aí na sequência que ele preenche uma ficha, né, com um checklist, com uma série de assuntos importantes, e assim a cirurgia vai ficar mais segura. Então, é um assunto também que a gente vai falar aqui sobre cirurgia segura e anestesia segura. Então, convido aí o Pablo a já falar um pouquinho mais para a gente aí sobre essa parte aí tão importante que é o ato cirúrgico, dele ter a maior segurança possível para o paciente, para as pacientes. Exatamente. Eu acho que a gente também deve valorizar a situação do pré-operatório, e a gente, além de fazer várias perguntas para o paciente e preencher um dossiê para a gente exatamente nos preparar junto com o paciente para o evento, nós temos que ficar atento aí à anemia, né? O paciente entrando com níveis normais da hemoglobina, ele vai ter menos chances de complicação. Um jejum prolongado, a gente tenta estabelecer aí uma quebra desse jejum, uma abreviação do jejum. Nós temos alguns elementos que o paciente pode tomar para que a gente tente manter os níveis de glicose, né, o mais próximos possíveis da normalidade, evitando um jejum tão prolongado. Medicamentos que são substituídos ou no dia da cirurgia e alguns dias antes devem ser suspensos. E a gente tem o termo de consentimento. Esse termo de consentimento foi uma das perguntas aí que foram feitas aí. Na verdade é o seguinte: em função da necessidade de consenso, da participação do paciente, é importante que ele tenha ciência e que concorde com o procedimento que vai ser feito. Então, mesmo que seja algo muito seguro, eu tenho que ter a anuência do paciente. Eu não posso fazer algo que seja contrário às suas intenções. Então, por isso, tem que estar num registro. É muito importante o termo de consentimento cirúrgico e o termo de consentimento anestésico. Isso faz parte aí de um processo de cirurgia segura. E a Organização Mundial da Saúde já nos mostrou que cirurgia segura salva vidas. Então, para isso a gente faz todo o pré-operatório, o pré-anestésico, os exames cardiológicos, os exames de outras especialidades também, avaliação do endocrinologista, do pneumologista, do nefrologista, quando necessário, né? E na cirurgia nós vamos checar isso tudo, alergias, a via aérea do paciente, se tem alguma dificuldade para a gente fazer uma anestesia geral, a reserva de sangue quando necessário, a necessidade do paciente chegar e todo mundo saber o nome dele, o que vai ser operado e o lado que vai ser operado quando tem lateralidade, que é muito complicado, né? Casos aí até anedóticos, onde o paciente entra para fazer uma determinada cirurgia e sai com outro procedimento, né? Em função de erros nesse processo de identificação. Então a cirurgia segura, ela faz todo esse caminho. No final, por exemplo, da cirurgia, é perguntado para o cirurgião se teve algum problema, se algum aparelho não funcionou bem, para que seja enviado para conserto, né? Se tem peças que foram retiradas do paciente para exame anatomopatológico. Já pensou? Você faz uma cirurgia, colhe uma biópsia, aquilo é jogado fora, porque ninguém se atentou da biópsia. Então isso também é uma cirurgia segura. E a gente usa desse processo junto com a equipe de enfermagem, que é um passo importante no sucesso do procedimento, que está com a gente dentro da sala operatória. Então, basicamente isso. E vai implicar sucesso e melhoria dos resultados no pós, como a gente vai falar mais para frente. Né? Tem mais ou menos aí uns 15 anos que eu estou nessa, né, como médico cirurgião, né, e depois cirurgia oncológica, e eu vejo que essa interação com o anestesista, né, com a equipe dentro da cirurgia, ela precisa ser bastante harmônica. A gente se fala o tempo todo, principalmente cirurgias grandes, a gente tem uma harmonia assim, muito importante. Eu vejo isso como uma das coisas que fazem diferença no resultado da operação. Todo mundo se falar, todo mundo entender o procedimento, todo mundo, né, igual você falou, saber qual o nome do paciente, por que ele vai fazer a operação, né, receber esse paciente na sala. Então, é aquele paciente que chega com medo, né, ele está num ambiente novo, ele está num local onde ele nunca foi,
muitas vezes, né, depois que ele entra daquela portinha do centro cirúrgico, aquele sorriso que ele recebe dos técnicos de enfermagem, do próprio médico anestesista, do próprio cirurgião, aquilo é que dá o acolhimento e ali já começa a anestesia, né? A quebra do gelo, né? Então, eu acho que eu vejo isso que é uma coisa muito importante. Então, recapitulando, os desfechos de uma cirurgia, né? O sucesso de uma operação, que a gente quer diminuir o risco do paciente de ter alguma complicação cirúrgica, o que a gente chama de morbidade, diminuir a chance dele ter qualquer tipo de problema que vai atrasar a recuperação dele, que vai atrasar a alta dele, diminuir também a mortalidade, que é o risco de morrer. Então, esse desfecho ser bem feito, ele vai depender desse preparo pré-operatório, que a gente tanto falou agora, dessa programação cirúrgica, dessas informações sobre a cirurgia, sobre a anestesia que ele vai receber, do termo de consentimento informado, tanto da cirurgia quanto da anestesia feito. Vai depender de todo o material da sala cirúrgica, está tudo prontinho. Vai depender de todo o sangue ali, se for o caso, está bem separadinho, tipado do tipo dele. Hoje a transfusão sanguínea ela é muito mais segura, né? É importante dizer isso, do que antigamente. Então veja como que esse preparo é importante. E aí, o desfecho da operação é um balanço, então, que vai depender do pré-operatório, do intra-operatório e do pós-operatório. Falando do pré-operatório, a gente vai depender do estado do paciente antes da operação e o que a gente vai conseguir melhorar disso. Então, para isso que serve a consulta pré-anestésica também. A gente vai pensar em diminuir o risco de trombose, por exemplo. Às vezes o paciente tem que tomar uma medicação para prevenir trombose um dia antes da operação, né? O Dr. Pablo, anestesista, vai explicar para ele medidas que ele pode fazer para ele abreviar o jejum, que quer dizer que ele não precisa fazer aquele jejum todo de 8 horas, nem sempre, para que ele se sinta melhor, para que o corpo dele receba aquela operação melhor. Pré-operatório. Intraoperatório vai depender da performance cirúrgica e da performance do anestesista e vai depender de como aquele paciente, aquele organismo ali se portou durante aquela operação, que pode ser tanto uma operação simples, uma pequena cirurgia, como uma cirurgia maior. E daí disso vai somar as complexidades, né, e as demandas de monitorização, né, de medidas, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais aí do intraoperatório, ô Pablo, alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre isso? E eu só queria te falar a última coisa, que você tem alguma pergunta, assim, ou alguma coisa, algum questionamento ou medo frequente que você ouve dos pacientes, assim, alguma coisa que te chamou a atenção sobre a anestesia? Sim. Do ponto de vista, ainda falando da segurança e do intraoperatório, é muito importante valorizar essa questão da comunicação. Os principais problemas que ocorrem dentro da sala cirúrgica estão ligados à falha de comunicação pela equipe. Ou seja, o cirurgião informar de algum momento mais crítico que ele está operando, o anestesista informar ao cirurgião da necessidade de algumas técnicas que ele deve evitar em função da resposta do paciente, e da própria equipe de enfermagem, por exemplo, na contagem das compressas, se no final, ao se contar uma compressa, não se informar está faltando uma compressa, isso é mais um risco, né, para o procedimento. E, na verdade, esse processo da cirurgia segura, ele cabe a todos. Todos têm a sua participação. Então, cada um participa no seu momento e existe uma pessoa que colhe os dados para o registro, que é a equipe de enfermagem. E quando a gente escolhe uma anestesia, hoje, você vê que a gente falou da humanização, do contato, do acolhimento do paciente. Antes a gente tinha aquela história de fazer dormir, fazer acordar, aí depois passou-se não sentir dor, e agora o que a gente quer é a experiência do paciente.
A gente quer que ele passe por esse processo de um formato assim, onde ele saia igual ou melhor, ou que ele se sinta bem acolhido e que, poxa, apesar de tudo, eu venci todas as dificuldades com o apoio do meu médico, do meu anestesista, da equipe que cuidou de mim no hospital. E nosso intraoperatório, ele está cada vez mais matemático. Às vezes a pessoa fala, eu não vou eu vou ser médico porque eu não gosto de matemática. Poxa, a medicina ela tem física, química, matemática. Eu tenho Verdade. a farmacocinética, dados farmacológicos e matemáticos de uma droga para utilizá-la na dose adequada, para o paciente acordar no momento adequado. E com a monitorização, eu consigo perceber exatamente a profundidade com que ele dorme. Então, eu monitoro as ondas cerebrais, transformo isso em número, e a partir dali a gente sabe, olha, a minha anestesia está ótima, o paciente está dormindo como eu gostaria que ele realmente o fizesse. A monitorização, por exemplo, da quantidade de gases que entra e sai do pulmão dele. Eu sei que algumas drogas têm metas específicas. Vou dar um exemplo. Uma droga, por exemplo, sevoflurano, a concentração dentro dos alvéolos deve ser em torno de 2%. Então, se eu consigo mensurar isso pelos equipamentos, eu sei que o meu paciente está seguro e bem anestesiado. Então, eu tenho situações que me transmitem resultados frente àquela técnica que eu faço. Monitorização de relação com menor risco de lesão do próprio pulmão, né? Monitorização da pressão, não só da pressão que a gente mede lá, o 120 por 70, eu tenho detalhes também de oxigênio que eu entrego lá para as células da microcirculação. Então, esse processo é um processo muito dinâmico, por isso que a anestesia, ela sempre vai existir, apesar do robô ajudando o cirurgião a operar, fazem anestesia também. É engraçado, mas na verdade ele faz o quê? Ele me mostra a monitorização integrada, permitindo que o anestesista use o robô anestesista para que ele cuide do paciente, olhe para o paciente, sinta o paciente. Então essa robotização vai ser muito próximo do nosso futuro, mas o anestesista sempre não estará ao lado do paciente, cuidando dele e comportando. Exato. A robótica ela é muito boa com fluxogramas, ela é muito boa com a inteligência artificial e com banco de dados, e ela é fantástica. Mas a interpretação ainda e a tradução disso tudo em uma emoção, em um carinho, né, em um afeto, também em uma criação, né, que nós somos seres humanos, nós somos capazes de criar em cima de problemas, né? Então, também acredito que apesar da robótica, a gente sempre vai estar ali ao lado do nosso paciente e utilizando ela para ter mais tempo de qualidade com esses pacientes. Então, veja, hoje, né, falando aí do intraoperatório, eu posso escolher entre uma cirurgia aberta, que vai ter uma repercussão no corpo do paciente muito maior. Eu posso escolher fazer uma cirurgia minimamente invasiva por vídeo, laparoscopia ou por robótica, em que o dano e a repercussão no corpo do paciente vai ser muito menor e assim fazer aquela cirurgia que ele está precisando. Então, é fato que quando a gente faz uma operação, uma cirurgia aberta, por exemplo, com um corte, ou qualquer operação, até mesmo a robótica, o corpo ele vai precisar de recuperar daquela operação. E os primeiros momentos em que ele está ali lidando com aquele problema, até mesmo no intraoperatório, o anestesista está ali, né, vigiando, fazendo tudo o que for preciso para manter aquele corpo, aquele organismo na medida do possível em estado de equilíbrio. Né? Então o Dr. Paulo podia falar isso um pouquinho para a gente, em que quando a gente faz uma cirurgia grande, de grande porte, uma cirurgia aberta, o próprio organismo ele requer
mais oxigênio. Os tecidos, eles puxam mais oxigênio, então eles demandam, às vezes, do sistema cardiopulmonar responder a isso. Então, como é importante, né, a gente entender qual é a reserva funcional do nosso paciente, para a gente até mesmo adequar o nosso tratamento. Fazer a cirurgia que o paciente está precisando, mas na medida certa. O que você acha aí desse assunto, então, Pablo? No operatório é muito importante a gente escolher os testes mais propícios para ter essas respostas. Então, às vezes, por isso que a gente faz o ecocardiograma, às vezes a prova de função pulmonar, cateterismo cardíaco, teste de esforço, né? Exatamente para entender qual é até onde o organismo do paciente vai suportar grandes intervenções. E, a partir daí, com a monitorização, a gente consegue oferecer aquilo que ele precisa. Eu tenho que estar sempre num equilíbrio, nem oferecer de mais nem de menos. Você falou sobre a transfusão de sangue. Cada vez menos nós transfundimos o sangue no paciente. Nós, com a monitorização, a gente passa a ter uma segurança de dizer, olha, agora não tem mais jeito. Ele precisa de sangue. Porque, às vezes, o que ele precisa é de medicamentos. A pressão cai, às vezes com medicamentos eu consigo melhorar a pressão sem necessariamente transfundir uma hemácia, que para ele não teria muito benefício. Por outro lado, a monitorização adequada me mostra, não, esse paciente não precisa de droga, ele sangrou muito mesmo, o câncer exigiu uma cirurgia de grande porte, então eu vou transfundir o sangue para ele. E o paciente oncológico, a gente também tem uma visão cada vez maior de evitar o excesso de algumas drogas. Por exemplo, já há alguns anos se estuda o opioide, o derivado da morfina, no paciente oncológico. Nós percebemos que é melhor para o paciente, talvez para a sobrevida e até mesmo o retorno do câncer, o uso de doses menores ou, assim, adequadas àquilo que o paciente precisa. Porque antes a gente usava muito opioide, muita morfina, muito fentanil. E agora a gente passou a utilizar um pouco de várias drogas, que a gente chama de anestesia multimodal, com isso proporcionando melhor controle da dor, melhor despertar, menos náuseas e vômitos, e com isso o paciente tem uma experiência melhor. Então, assim, não é que o paciente não possa usar a morfina, não, a morfina é uma excelente droga para o tratamento da dor. Eu estou falando exclusivamente no intraoperatório. Então, a gente tem outros medicamentos que vão compor uma gama de anestesia de vários modos, por isso multimodal, junto com ultrassom para se realizar os bloqueios, para analgesia, e o paciente se sente muito melhor no pós-operatório. O que a gente quer é que ele saia do leito o mais rápido possível, para a sua recuperação, né, ser mais positiva. Exato. E a gente tem muito estudado o projeto Acerto, né, acelerando a recuperação total do paciente. Quer dizer que quando a gente produz no pré-operatório medidas que vão fazer impacto nessa melhora, evolução do paciente, dessa performance cirúrgica, quando a gente também atua no intraoperatório, conforme o Dr. Pablo falou, que a gente está monitorizando o paciente, fazendo a anestesia adequada para que ele não sinta dor, para que ele se recupere melhor, fazendo as drogas mais adequadas possível, a gente vai pensar que o primeiro dia, né, o dia da cirurgia, já é o primeiro dia da recuperação. Ele já vai terminar a cirurgia, naquele dia ali ele já está recuperando. Então, eu gosto muito de falar para meus pacientes, né, que é importante a deambulação precoce, né, por exemplo, e como que é importante o controle da dor para o paciente conseguir sair da cama mais precocemente. Eu gosto de falar muito para os meus pacientes, olha, você operou, você não está doente mais, você está curado, né? Se você operou é que você está bom. Então, nada de ficar restrito ao leito, né? Deitado lá no hospital, assim, né? De alguma maneira, a gente vai ter que
fazer um esforço, né? Às vezes, mesmo com um pouquinho de desconforto, realmente, né? Igual eu falo sempre para meus pacientes, a gente não consegue tirar todo o desconforto, né? A gente não vai conseguir tirar todo o medo, nem todo, né, a angústia. Mas tudo que a gente conseguir diminuir, de fato, a gente vai lutar com o que ficou mais de desafio, por exemplo, lutar com um pouco de desconforto para tentar fazer uma mobilização precoce, né? No primeiro dia de pós-operatório já é possível fazer, né? Logo que se recobre da anestesia, um pouco tempo depois, assim como a alimentação precoce, tudo isso vai ajudar o corpo a metabolizar melhor, vai ajudar o corpo a diminuir aí alguns fatores, alguns fenômenos que ocorrem quando a gente opera, que alteram o metabolismo. Então, vai trazer para uma rapidez maior nesse processo de recuperação. Com isso, o paciente vai ficar menos tempo internado. Então, é muito importante. Eu vejo assim, é isso que você está falando, é um projeto que já existe também há algumas décadas, né? O ERAS, Embrace the Recovery After Surgery, que aqui no Brasil foi traduzido como acerto, né? E é toda uma metodologia que envolve o anestesista, o cirurgião, a equipe multiprofissional e até a liderança da instituição, a administração do hospital. Porque também sem o apoio das lideranças, os administradores, a gente não consegue implementar as campanhas, como conscientizar, por exemplo, da lavagem das mãos, do uso de medicamentos para prevenção de trombose, né, de ter uma equipe de fisioterapia atuante para movimentar o paciente, tirá-lo do leito, né, a psicologia hospitalar tratando também as ansiedades, as dúvidas, né, principalmente do paciente oncológico que tem medo do que está acontecendo com ele, né? E também uma situação que você me perguntou, que eu não tinha comentado, existem perguntas comuns. A primeira pergunta é, doutor, mas é seguro? Eu sempre falo, a anestesia é segura, porque eu tenho medo da anestesia, não tenho medo da cirurgia. Isso, muito comum essa palavra aí. Entra no avião, por que você levanta voo, passa pela turbulência e desce com o avião, e minutos depois ele está levantando voo? Porque existe um checklist, existe uma checagem de todo o processo. E é isso que a gente traz que segura, e com essa otimização, né, esse projeto Acerto que você mostrou esse livro aí. Nós fazemos assim, olha, vamos fazer tudo certinho para chegar, mesmo que numa turbulência, a gente consiga vencê-la. Então, ou seja, é seguro? É seguro, mas existem riscos. Existem riscos do intraoperatório, que podem, às vezes, não ser preveníveis ou assim, imagináveis por todo o processo que a gente faça. Mas estamos preparados para isso, né? Estamos preparados para vivê-lo. Agora, existem situações realmente que são complexas. Então, assim, não depende só do cirurgião, do anestesista, depende também do tipo do câncer, do tipo do paciente, daquele momento que ele se preparou. Então, a vida é muito complexa, né? Com certeza. Nós usamos todos esses aparatos para oferecer a maior segurança possível e a qualidade no atendimento de uma forma o mais humanizada possível. Principalmente para o paciente oncológico, né, que se vê aí num processo de diferença, né, não é uma cirurgia plástica, né, não é um simples hérnia inguinal, pode ser realmente algo que vai definir o quanto de vida ele terá. E eu gosto muito do que a minha esposa fala, sabe, que nós devemos sim viver cada momento como se fosse o nosso último. Então, viver intensamente, viver com qualidade, né, termos o otimismo, participarmos ativamente do nosso processo curativo, porque se o paciente também não quiser ser curado, ele não será. Então, depende de seguir as suas orientações e estar realmente com vontade de viver. É isso que vai fazer muita diferença na qualidade de vida dele. Faz sentido demais, Pablo.
E outra coisa que eu aprendi lá no Instituto Nacional de Câncer, que vai de encontro ao que você falou, é que também o médico, se o médico, né, é de maneira ética e de maneira real, né, sem falar mentira para o paciente, mas trabalhando com a verdade, ele precisa falar para o paciente, quando é o caso, que ele ficou bom, que a cirurgia deu certo, que ele tem chance de cura, que ele superou um momento difícil, talvez que a cirurgia foi muito complexa, muito demorada, e que talvez isso vai exigir dele uma internação maior, vai exigir dele um esforço maior, mas que ele tá indo tudo bem com ele, de alguma maneira, o câncer foi removido, de alguma maneira ele está bem da cirurgia. Se o médico não fala isso para o paciente, talvez ele não tenha esse entendimento, né? Ele só vai levar para o lado ruim. De alguma maneira ele vai se sentir ruim, porque sim, a cirurgia vai provocar um trauma no corpo, mas a importância do médico falar para o paciente, olha, eu estou aqui com você, nós vamos passar por isso e vai dar tudo certo, né, dentro do possível, né, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa motivação, ela sempre vai superar esse momento de dificuldade. E aquilo que você estava falando, da mesma maneira que o paciente tem no organismo dele mecanismos para acelerar o metabolismo ou para superar aquela operação, né, que muitos vão falar que é obra de Deus, e sim, o nosso corpo é obra de Deus, né, para quem acredita, isso eu acredito muito, que Deus, né, e que o nosso corpo ele tem uma reserva para trabalhar em cima daquilo, e é em cima dessa reserva que a gente vai atuar. E os médicos e a equipe médica, ela também tem uma reserva técnica ali. Então, conforme você estava falando, quando a gente está numa equipe cirúrgica, como a gente está lá fazendo cirurgias robóticas, fazendo cirurgias grandes juntos, a gente adquire uma interação muito grande, né, equipe, de forma que, sim, se a gente tiver que trabalhar em alguma intercorrência ou em alguma situação mais desafiadora que a gente pode encontrar durante a operação, a gente está ali com a nossa reserva, com a nossa fé, com a nossa vontade de produzir aquele melhor resultado para o paciente. É isso aí. Eu acho que é muito importante o paciente ter fé de que vai dar certo. E mesmo assim, né, Alex, se não der, nós estaremos do lado dele. Isso aí faz parte da nossa história. Nós, na verdade, morrer faz parte da vida. Então, cada um tem o seu momento. Nós estamos aqui para acolher, principalmente, o paciente, para tratar, para oferecer o que há de melhor. E mesmo se, infelizmente, nós não conseguirmos, nós estaremos ao lado do paciente e da sua família. Esse é o nosso papel. Acima de tudo, confortar. E, se possível, curar. Ah, verdade. Amém, verdade. E você tocou realmente esse acolhimento com a família, né? Tanto no pré-operatório, né? Como é importante também o paciente vir acompanhado nas consultas pré-anestésicas, pré-operatórias. Você falou aí da consulta no telemedicina, né? Vai fazer a consulta por telemedicina, vai filmar só você, né? Porque você que está se consultando, mas bota aí seu marido do lado, seu filho do lado, para ele ouvir a consulta, para ele participar, para ele fazer uma pergunta também, porque ele também vai ficar ali do lado de fora da operação, às vezes ansioso também, preocupado, né, com o ente querido ali que vai operar. Então, como é importante esse trabalho com o familiar também, que é tão importante a nossa função como médico, né? Dar esse apoio aí, sim, nos momentos também difíceis e delicados, realmente. É isso aí, a família tem que ser muito participativa, principalmente dos seus pacientes, né? E eu acho que é muito importante que o paciente possa decidir também o que vai ser feito, até onde nós vamos. Ele tem que ter ciência disso, principalmente se ele for capaz de tomar decisões. Então, eu acho que ele tem que ser participativo, ele tem que entender todo esse processo. E a gente está à disposição realmente para explicar e tirar essas dúvidas. E falando a verdade, olha, existe a chance disso, né, de termos esse sucesso. Podemos ter tais complicações. E ele vai estar ciente disso e enfrentar. Olha, nós estamos aí, somos uma equipe e vamos fazer sempre o que há de melhor.
Perfeito. Perfeito, Pablo. Olha, eu quero assim, eu sei que a gente não conseguiu esgotar, mas eu acho que a gente deu uma palavra. Eu imagino que para quem está aí ouvindo e que aprendeu bastante coisa sobre anestesia e como é complexa, né, a nosso trabalho, não só da confecção daquela operação, né, da confecção da anestesia, mas como que esse planejamento funciona até antes do paciente chegar no médico, né, aquela equipe que já está ali trabalhando junto, né, os profissionais que ajudam, que colaboram como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, né, outros médicos, outros colegas médicos, intensivistas, né, que muitas vezes salvam o paciente. Então é um trabalho, agradecer todo, deixar aqui meu agradecimento por todos os colegas e todas, né, as pessoas como equipe que trabalham comigo de alguma maneira. Eu vou deixar aqui expresso meu agradecimento a você também, Pablo, por estar lá muitas vezes junto comigo lá nas operações, e isso me traz muita sucesso, muita paz aí para os nossos procedimentos. Eu queria te agradecer e deixar aí últimas palavras aí para você, e qualquer hora a gente pode marcar outra live. É um grande prazer, né? E a gente falou até o momento do processo cirúrgico, mas eu queria chamar a atenção da mudança de vida, né? Vamos prezar pela saúde, vamos tentar ter qualidade de vida, saúde mental, saúde física, uma alimentação de verdade, né? Um sono adequado, ter amigos, né, Alex? É um grande prazer tê-lo aí no nosso diário, né? E fazer as coisas realmente daquilo que temos paixão. Muito obrigado, Alex. Eu agradeço a todos que passaram por aqui. Grande abraço aí, a honra é minha. Então, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu! E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.